Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui comigo, graças a Deus, tá? Então pessoal, vamos lá então, vamos iniciar essa nossa jornada online aí com a disciplina liderança. Em primeiro lugar, para quem não veio na última aula, para quem não compareceu na aula da semana passada, nós finalizamos a unidade 1, tá? E durante a aula a gente fez um exercício em sala de aula com questões sobre a unidade 1. Então quem não foi, quem perdeu, quem não tem esse exercício, depois é só me avisar lá no grupo que eu mando lá novamente, dou um prazozinho aí para você fazer o exercício e me mandar ele, seja por e-mail, seja aqui pelo WhatsApp, tá? Então sobre esses nossos vídeos, pessoal, eu tomei a seguinte decisão: para não ficar fazendo vídeos muito extensos, né, tentar num vídeo só falar de vários assuntos, e acabar aquele vídeo depois ficar extenso, fica cansativo, ele fica pesado para mandar, né, ele fica difícil depois para você procurar um determinado assunto lá no meio do vídeo, você vai ter que ficar procurando dentro do vídeo. Vai ficar difícil para todos, né? Para mim também, ficar aqui me estendendo demais com o vídeo. Então, eu achei melhor assim, que eu vou testar dessa forma, né? Eu fazer um vídeo mais curto por assunto, um videozinho curto para cada assunto, né? Que aí eu vou postar lá no YouTube para vocês com o número do vídeo com o assunto lá. Então fica mais prático para eu poder postar, o vídeo fica mais leve, mais fácil para você estudar, que vai estar tudo separado por assuntos. Eu acho que é a melhor maneira que eu tenho para a gente fazer esses vídeos e cumprir esse desafio aí até que a gente possa voltar às aulas, tá? Então iniciando, pessoal, a unidade 2, logo no primeiro slide da unidade, eu falo de algumas definições de liderança, tá? Então eu não vou ficar aqui lendo todas as definições, depois você pega a unidade e dá uma lida naquelas definições, mas eu vou comentar algumas, duas assim que eu acho bacanas e vou fazer uma breve reflexão sobre elas. Então se você pegar lá o nosso primeiro slide da unidade 2, logo no primeiro slide, tá, definições de liderança. A segunda definição é a do autor Jacobs. Ela fala o seguinte: liderança é o processo de dar propósito, direção significativa ao esforço coletivo e provocar o desejo de despender este esforço para se atingir o objetivo. E a última definição desse slide, que é a do Tenenbaum, é a quarta definição lá do slide, ele fala o seguinte: liderança é influência pessoal, exercida em uma situação e dirigida através do processo de comunicação no sentido do atingimento de um objetivo. Então, pessoal, se você for pesquisar as definições de liderança que existem por aí, você vai encontrar diversas definições. Mas uma boa parte delas, as principais definições, elas convergem para o mesmo objetivo, mesmo assunto, que elas falam que, de acordo com aquela definição de liderança que eu falo muito em sala de aula, né, que eu gosto muito daquela definição que está no livro O Monge e o Executivo, né, aquela definição, ela fala o seguinte: liderar é influenciar as pessoas a cumprirem suas tarefas de forma motivada, em busca dos objetivos considerados comuns. Então, se você for pegar essa definição e comparar com essas duas definições que eu citei, que está lá no primeiro slide da nossa unidade 2, você vai observar que essas definições, elas falam basicamente sobre essa questão da influência, né? Liderar é influenciar, e o principal, influenciar as pessoas a realizarem suas tarefas de forma motivada. Porque eu posso chegar e exigir que a pessoa cumpra a sua tarefa, né, usando o meu poder, usando o meu cargo. Aí a pessoa não vai estar
cumprindo a sua tarefa de forma motivada, ela vai estar cumprindo porque ela recebeu uma ordem. E a liderança, ela não é bem por esse lado. A liderança, é a capacidade sua de exercer a sua influência, né, utilizando a sua influência pessoal, seus valores morais, de forma que a pessoa cumpra a sua tarefa de forma motivada, né, buscando sempre o objetivo comum. Passando então, pessoal, para o próximo slide, né, como eu tinha falado, essa nossa unidade 2, a gente faz um estudo evolutivo do processo de liderança pelo mundo. Então, pessoal, a primeira teoria que foi desenvolvida sobre liderança, que hoje ela nem mais tem muito fundamento, ela não é mais bem assim aceita, mas ela foi muito bem aceita lá em um determinado período no início, né, daquela era da industrialização clássica. Ela foi bem aceita até mais ou menos por volta de 1930, 1940, que é a teoria dos traços. Naquela época, pessoal, né, a gente estava no início do processo de industrialização, o mundo era um mundo completamente diferente, né? As primeiras indústrias que surgiram naquela época eram indústrias completamente diferentes do que hoje nós vemos. Então, de repente, naquele momento, fez um pouco sentido pensar na liderança daquela forma. Hoje não faz mais. Então, essa primeira teoria, né, os primeiros estudos de liderança, eles procuraram isolar as características ou os traços que diferenciavam os líderes dos não líderes. Por isso é chamada teoria dos traços. Segundo essa teoria dos traços, quem tivesse certas características, certas habilidades, seria um líder. Quem não as tivesse, seriam liderados, seriam subordinados. Assim, essa teoria enfatizava a figura do líder e as suas características pessoais, as suas qualidades pessoais. Neste sentido, só exerceria liderança quem tivesse traços físicos, intelectuais, sociais, direcionados para a tarefa. Então, pessoal, essa teoria dos traços, ela via os líderes, os líderes como pessoas que tivessem certas características. Que características são essas? Em primeiro lugar, traços físicos, características físicas. Características de aparência, a estatura da pessoa, porte físico da pessoa, a energia da pessoa. Então eles pensavam que quem tivesse esses traços físicos, essas características físicas, teriam condições de exercer a liderança. Quem não tivesse essas características não teria condições de exercer a liderança, seriam liderados ou subordinados. Outros traços, pessoal, outras características dos líderes daquela época seriam traços intelectuais, características de adaptabilidade, entusiasmo, autoconfiança e um elevado coeficiente intelectual. Então, pessoas que tivessem essas características, esses traços, seriam conduzidas a cargos de liderança, e pessoas que não tivessem seriam conduzidas a cargos de subordinados. Outros traços são traços sociais, aspectos de cooperação, habilidades interpessoais, habilidades administrativas, ou seja, da mesma forma, quem tivesse essas características, esses traços considerados sociais, seriam considerados pessoas aptas a exercer a função de liderança, e quem não as tivesse, seriam subordinados. E por fim, traços relacionados à tarefa, né? São características de impulso, de realização, persistência, iniciativa, ou seja, de um modo geral, pessoal, as pessoas que tivessem naquela época, né, volto a frisar que essa teoria dos traços ela foi aceita até por volta dos anos 30 e 40, né? Nessa época achava-se nas empresas que quem tivesse esses traços físicos que eu mencionei, os traços intelectuais,
né, de entusiasmo, autoconfiança, esses traços sociais, suas habilidades interpessoais e traços relacionados à tarefa, que são esse impulso de realização, de persistência e iniciativa. Se a pessoa tivesse esses traços, ela seria vista como um líder. Se não, ela seria vista como um subordinado, como um liderado. Então, pessoal, finalizando, este foi o primeiro estudo de liderança visto no mundo, desenvolvido no mundo, que perdurou, como eu disse, até por volta aí de 1930, 1940. Próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre a teoria dos estilos de liderança. Foi uma teoria que veio depois da teoria dos traços, complementando aí essa primeira teoria, modificando, né, um pouco o entendimento sobre essa figura do líder. E mais para frente eu gravo novos vídeos e daqui a pouco estarei mandando para vocês também exercícios relacionados a esses assuntos. Vou procurar no YouTube também, pessoal, outros vídeos que complementem estes vídeos que eu vou gravando, né? Que aí eu vou dando aqui a minha visão sobre o assunto, mas eu vou postando também vídeos de outros palestrantes, outros autores, outras pessoas da área de liderança consagradas também no assunto, que é para a gente ir fazendo aí um paralelo, uma comparação, tá ok? E tenho certeza que quando a gente voltar às aulas aí, a gente vai estar afiadinho para fazer uma revisão para a prova, fazer a prova e todo mundo tirar nota boa na prova aí. Vamos superar esses desafios juntos aí, tá, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, qualquer coisa eu estou às ordens aí. Um grande abraço.